Que a paz do Mestre Jesus esteja com todos. Vamos dar início à nossa reunião na noite de hoje. Vamos pedir ao nosso irmão João para fazer a leitura de ambientação para nós. Boa noite a todos. É do livro Vida Feliz, a psicografia é do Divaldo Franco, pelo Espírito Joana de Ângeles. É o capítulo 134. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paulo. Repete a lição equivocada sem qualquer mágoa. A aprendizagem dispõe de várias técnicas para fixar o conhecimento. A do erro e do acerto constitui a mais comum e normal. Na área dos acontecimentos morais, o processo ocorre da mesma forma. Erro de hoje, reparado mediante a repetição da experiência, aprendizagem fixada para sempre. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paulo. Obrigado, meu irmão. Vamos agora pedir a nossa amiga Clélia para ler a mensagem da Sheila. Olha, eu tenho 2 livrinhos. Um é Para Quem Errou e o outro é Para Servindo e Amando. Qual que vocês preferem? Servindo e amando. Servindo e Amando. Então tá bom, é do livrinho azul. Diz assim: não estás sozinho nas lutas do mundo. O Pai te vê e ampara. Amigos do alto te socorrem sem que percebas. Por isso, prossegue servindo e amando. Fracasso é lição. Dor é iluminação. Dificuldades são oportunidades de progresso. Esquece o mal que porventura te atinge. Entrega os problemas ao tempo que tudo resolve. Trabalha no bem e o bem responderá com a paz na tua consciência. Tudo ocorre visando ao progresso das criaturas. Segue operando com a luz do Evangelho e a alegria iluminada de Jesus inundará a tua alma, fortalecendo-te para as lutas redentoras que te conduzirão à vitória final. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. É isso aí. É para combinar com o que o André vai falar. É, servindo e amando. Bom, vamos agora levar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus e a Francisco de Paulo e vamos orar. Querido amigo, aqui estamos mais uma vez reunidos. E como sempre o fazes, permitir novamente que esses amigos espirituais possam estar conosco, dando-nos novas energias, forças e coragem para perseverarmos no caminho do bem, do amor e da fé, da paciência e da resignação, compreendendo os outros e a nós mesmos, a fim de que possamos viver em harmonia e tranquilidade. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Pedimos ao nosso irmão Proença para ler um trecho do Evangelho. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Capítulo 1. Não vim destruir a lei. Não penseis que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas. Não os vim destruir, mas cumpri-los. Porquanto, em verdade, digo que o céu e a terra não passarão sem que tudo o que se acha na lei esteja perfeitamente cumprido, enquanto reste um único iota e um único ponto. São Mateus, capítulo 5, versículos 17 e 18. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paulo. Obrigado. Vamos agora passar a palavra ao nosso amigo André, que vai conversar conosco na noite de hoje. Seja à vontade, André. A palavra é sua. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Boa noite a todos. Vocês me ouvem bem? Tá tudo bem? Que bom. Então, o nosso estudo de hoje, que eu acho um estudo muito bonito, e nós já tivemos aí boas leituras introdutórias, né?
que fala sobre aquela passagem de Jesus em que ele fala sobre as mãos não lavadas, né? E que reforça que o que sai da boca procede do coração. É uma passagem muito bonita, de muito significado. Essa noite, a gente certamente é só uma conversa assim, muito introdutória, e o principal objetivo desse estudo hoje é o convite a essa integração que vem na mensagem da irmã Sheila e vem na mensagem anterior também, que é do recomeço em novas bases, prestando atenção ao que se passa no nosso coração e aproveitando a existência para mover recursos sublimes que estão lá nos nossos corações, aguardando o nosso esforço de crescer para além das nossas possibilidades, de testar mesmo um encontro com o próprio Criador, fazer sentir em nós a presença de Deus. Jesus falava muito fortemente essa lição, que é o que procede do coração que importa. O que sai da boca é o que vem do coração, e a gente sabe que o coração sintetiza a nossa vontade, as nossas inclinações, os nossos propósitos, os nossos planos, os nossos interesses, né? E a gente está aqui depois de tantos anos, né, com a vinda dos 10 mandamentos, a vinda de Jesus, nosso mestre maior, depois o Espiritismo, e os Espíritos falam a mesma coisa, a mesma orientação. Porque tudo é organizado conforme a inspiração e o esforço de Jesus a favor da pequena humanidade que se aloja ao redor desse planeta para a nossa evolução. E é uma lição simples, direta, e que às vezes a gente esquece da importância de cada dia consultar as bases dos sentimentos e dos propósitos que passam em nossos corações e nossos pensamentos. Isso é uma coisa, assim, um ensinamento tão sublime, tão importante, e às vezes deixamos em segundo plano. É uma questão a cada segundo, antes de dormir, durante o sono, quando acordar, durante nossos dias, a nossa existência. O que se passa em nosso coração? Quantas vezes paramos antes de falar qualquer coisa, antes de uma interação com com quem quer que seja, nossos familiares, nossos afetos, nossos desafetos, aqueles que se aproximam de nós, nesse universo infinito, as criaturas se aproximam de nós, às vezes para pedir alguma coisa. O que se passa em nosso coração quando isso acontece? Jesus falava que esse é a força motriz que move o mundo. Emmanuel, no livro Vinha de Luz, quando fala sobre essa passagem tão bonita de Jesus, ele fala: o Verbo é criador. O Verbo insinua, o Verbo estimula. As nossas palavras, as nossas ações, elas servem como estimulantes para aqueles que estão à nossa volta e criam em torno de nós uma atmosfera própria de forças, de energias, a depender da base do sentimento que move essas palavras e essas ações. E Jesus, em várias passagens, a gente pode citar essa, que é muito clara, que é objeto da nossa consulta, do nosso estudo hoje. O que sai da boca procede do coração, e é o que torna impuro o homem. Mateus, capítulo 15, versículo 18.
Jesus reforça o entendimento da importância do que sai do coração. Quando ele fala mais à frente, hipócritas, bem profetizou de vós Isaías. Ele lembra, olha o evangelho aí, ele lembra as escrituras do Antigo Testamento. Bem profetizou de vós Isaías quando disse: esse povo me honra de lábios, mas conserva longe de mim o coração. E é em vão que me honram ensinando máximas e ordenações. Esse é, então, uma lição direta para nós que vamos ao templo espírita, nos propomos a fazer a caridade e até, em alguns momentos, participar de estudos como esse. Esse povo me honra de lábios, mas conserva longe de mim o coração. É muito profundo, meus irmãos. O coração é que partem os maus pensamentos, as nossas más tendências, as blasfêmias, as maledicências. Essas são as coisas que tornam impuro o homem. Lá na frente, no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec, orientado pelos Espíritos, também escolhe a passagem de São Lucas, capítulo 6, versículos 43 a 45, que fala assim: o homem de bem tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o mal tira as más do mau tesouro do seu coração. Porquanto a boca fala do que está cheio o coração. Sem falar, meus irmãos, do próprio mandamento maior, que é todo centrado nos sentimentos que partem dos nossos corações e nossos pensamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. São lições que Jesus repete, muda a forma, muda o conteúdo, o jeito de nos oferecer a lição, mas o propósito é o mesmo. Que nós olhemos para os nossos corações, começamos a entender melhor o autoconhecimento, de quais emoções, quais pensamentos realmente movem as nossas ações, os nossos interesses. Fazer um esforço para transformar essa potência de criação, essa potência de coisas que podem ser executadas e feitas com base num sentimento voltado para o amor e para a caridade. Existe, então, nas orientações dos espíritos, uma vasta literatura explicando como que é essa aplicação dessa lei, como é que funciona essas máximas que estão ligadas ao sentimento, a nos preocupar com o sentimento. E eles falam que nós somos espíritos que já viemos de várias e várias encarnações, temos hábitos que precisam ser melhorados, aperfeiçoados, temos grandes conquistas no coração, já temos a experimentação do amor, aquele amor carinhoso que encontramos na nossa família, que encontramos, às vezes, numa amizade, que encontramos numa pessoa que nos ajuda, no templo espírita, no trabalho, no lugar onde moramos. Existe sempre, vai sempre existir, para o nosso entendimento, uma referência amorosa para as nossas vidas. O sentimento da maternidade e da paternidade são forças vivas nesse sentido. O amor filial, o amor do matrimônio, quando feito com os melhores sentimentos, são referências desse sentimento importantíssimo que move nossos corações e nos sensibilizam, porque nós somos também espíritos que são formados por sensores da alma que percebem de uma maneira muito sutil, alguns têm uma sensibilidade maior, outros menor, mas sabe se aquela presença traz-nos alegria, bem-estar ou não. E é muito importante a gente não perceber ou passar a vida toda passivamente
com as nossas reações automáticas ou espontâneas que carregamos de outras vidas, de existências com hábitos, às vezes já muito bons e salutares, mas muitos deles ainda presos ao egoísmo, a ações que se distanciam do mandamento maior e da caridade. E é muito simples quando começamos a um esforço grande. Às vezes a gente fala assim, no espiritismo, em outras religiões, falando assim, o autoconhecimento, como se fosse uma coisa muito fácil, muito simples. Não é, meus irmãos. Precisamos investigar mesmo o que se passa no nosso coração, nos nossos pensamentos, porque eles são forças muito poderosas na natureza. Eles criam, o verbo é criador, né? E depois a gente vai falar um pouquinho da passagem de João Evangelista, que fala sobre Jesus. Ele fala que o verbo se fez carne. Então, e os espíritos explicam que existe uma fisiologia própria da alma, um funcionamento da nossa estrutura de consciência, onde está a nossa alma, o nosso corpo espiritual e o nosso corpo físico. Nessa tríade, juntando elementos do espírito, elementos da matéria, sobre a inspiração divina, para que possamos deixar ou exercitar a vida por onde possamos estar, aproveitando as experiências, crescendo, aprendendo, nos desenvolvendo para uma vida cada vez melhor e mais integrada com o Criador. Essa fisiologia da alma, estamos acostumados assim, como são hábitos que trazemos de muitas encarnações, para a gente é a coisa mais natural do mundo, né? Por exemplo, reclamar ou usar da maledicência quando alguém nos atrapalha o caminho, buscar os inimigos, os acusarmos, os causadores dos nossos males. São reações muito naturais. A falta do perdão, né, é que Jesus se colocou na cruz para dar a grande lição do perdão. De fato, a nossa humanidade ainda precisa muito do perdão, de perdoar e entendimento. Vemos aí as guerras ainda acontecendo até hoje, parece que é uma coisa que a gente estava distante, parecia que não ia acontecer mais, mas é fruto, realmente, dessa falta do perdão, da falta do amor, e deixar as reações automáticas de um passado que, às vezes, precisa ser reformulado e transformado. E os espíritos explicam que existem coisas ainda tão nobres para a gente aprender, mas é preciso muito esse pequeno passo da gente ser mais proativo, de mobilizar as forças que já estão dentro de nós e que elas precisam ser mobilizadas por uma coisa simples, pela vontade. Não custa nada. E os espíritos explicam, então, quando nós estamos voltados a ainda esse comportamento que precisa ser reformado, ou seja, que ele se distancia da caridade, muitas vezes ficamos com raiva, muito aborrecido, o nosso coração, o nosso espírito, como nós estamos comungando com ideias que se distanciam da lei maior, uma lei divina colocada para o progresso da humanidade, progresso de todos os seres vivos do universo. É como que se nós quiséssemos criar um mundo próprio, um mundo distante dessa realidade, que é a realidade do amor e da fraternidade universal. Nos rebelamos contra as coisas que acontecem à nossa volta, às vezes mesmo sem um mínimo senso crítico de entender que às vezes aquela frustração, aquele rompimento de uma ligação aparentemente afetiva, aquilo ali provavelmente pode ser uma coisa até salutar para as nossas vidas, considerando que somos espíritos imortais, que estamos aqui de passagem, e que provavelmente todas essas experiências foram planejadas por um Criador que nos quer o bem, que nos quer que cresçamos, que possamos colocar essas forças em movimento. Muitas portas se fecham e às vezes a gente se para se lamentando na frente dessas portas, quando diz Jesus que muitas outras se abrem a uma experiência quando ela é
no entendimento do nosso crescimento espiritual. Irmã Sheila, numa das passagens que eu acho muito bonita, ela é muito simples e direta, a nossa querida irmã Sheila. A vida é como se fosse um rio em que Deus vai te movimentando pelas experiências que você precisa passar. Mas se você quiser nadar contra a corrente ou se agarrar à borda para não deixar o fluxo da vida divina, desses planos divinos para os nossos acontecimentos, vamos cair em sofrimento. Então, quando nos reagimos mal, com aborrecidos, com raiva, com desejos de vingança, com falta de perdão, com falta de amor e caridade, todo o nosso corpo ele vai vibrar de uma maneira diferente, de uma maneira distante daquilo que Deus concebe como os nossos destinos, como um caminho para o nosso progresso e evolução. Jesus falava, são sepulcros caiados, começamos a acumular impurezas nos nossos centros do sentido dos pensamentos. Dependendo de qual o sentimento que nos move, seja ele, por exemplo, uma falta do perdão, um rancor, por exemplo. Os médiuns videntes descrevem, são toxinas que vão se acumulando exatamente nessa região do sentimento, né, próximo ao coração. Elas vão fazendo o nosso coração se intoxicar, ter que fazer um esforço maior, consumir mais energias. A nossa vida vira um pesar grande, porque a gente fica ressentido com aquelas coisas. Como diz o Evangelho, as maiores dores são as dores do afeto, daqueles que estão no nosso coração. Então, se guardamos aquele ressentimento, vamos começando a deixar os nossos centros de forças contaminados, com impurezas. São pequenos elementos, assim, energias escuras que vão se acumulando em espaços intracelulares, consumindo energias ou exigindo das células um funcionamento, um esforço maior, dificultando a alimentação de todo o complexo de espírito, matéria, além de contaminar os nossos circuitos nervosos, os nossos circuitos energéticos, intoxicar a nossa alma. Como dizia Jesus, são impuros por dentro. Ele não queria dizer, não era um tom pejorativo, a impureza era mesmo, porque Jesus consegue ver o que está no nosso coração. Ele conseguia ver com seu olhar amoroso tudo que se passava na nossa alma e conseguia identificar as nossas necessidades por um simples olhar carinhoso para nós, em comunhão com o Criador. Então, ele percebia que haviam essas impurezas localizadas aqui e ali. Os vícios, a depender dos vícios, por exemplo, aqueles que estão ligados a vícios relacionados à alimentação, vão acumular impurezas e vão desgastar tecidos ligados à parte digestória. Aqueles que estão usando a inteligência para fazer o mal, acumulam impurezas, fazendo planos como mesmo que pequenas vinganças, bolando discursos para fazer para os nossos desafetos, ou aqueles que nos incomodaram. Tudo isso é um desperdício enorme de força e de energia que vão fazendo a gente se distanciar da inspiração divina por conta dessas impurezas que vão acumulando pelo nosso próprio esforço, nos envolvendo cada vez mais, a depender da intensidade desses sentimentos, naturalmente, num mal-estar grande de distanciamento do Criador. Quando nós fomos criados para amar e servir, como a mensagem da irmã Sheila, muito bem inspirada aí pelo Adilson na escolha, né? Nós nascemos para amar e servir, nós nascemos para crescer, para nos integrar à humanidade no esforço da criação, no esforço divino de fazer um mundo melhor por todos nós. E quando, então, mudamos a polaridade, prestamos atenção ao que se passa em nossos corações e falamos, não quero mais sentir, mesmo que essa dor tenha sido tão aguda, às vezes, uma frustração de um matrimônio, de uma relação afetiva muito próxima, quebrada, seja qual for essa questão. Existem muitas portas, muitas pessoas que necessitam do nosso amor, do nosso afeto. Existem muitos caminhos para a gente exercitar o amor,
Aliás, o que existe mais escasso no nosso mundo não é o dinheiro. O que existe mais escasso no nosso mundo é o amor que precisa fluir de nossos corações. E existem, se juntar todos os nossos corações nesse universo, nesse pequeno planeta, poderíamos mesmo gerar potências de luz que parariam as guerras, parariam as doenças, essa Covid. Bom, por quê? Porque quando amamos e colocamos o nosso coração, mudamos a polaridade, passamos a educar o nosso coração com base nesse mandamento maior, ou seja, antes de qualquer ação, é muito clara a ação de Jesus, porque antes de qualquer palavra que ele falava, antes de qualquer máxima que vai ficar eternamente gravada em nossos corações, ele amava profundamente a todos nós. Ele exercia um amor que fazia com que energias luminosas circulassem a partir do seu coração, do seu pensamento, fazendo com que o seu espírito se estendesse as suas possibilidades de percepção para além da matéria, a ponto mesmo, o amor é tão grande do Cristo, é que ele pode mesmo se comunicar, se integrar com o próprio Criador e ouvir do Criador passivamente, ou ser inspirado passivamente do Criador, sobre o que dizer naquele momento. Ele mesmo dizia, não vim fazer a minha vontade, mas a do meu Pai que está no céu, porque ele, Jesus, imagina, o rei do nosso planeta, o coordenador das nossas ações, do progresso da nossa humanidade encarnada e desencarnada, ele mesmo precisava exercer essa humildade. Ele não podia exercer a vontade dele, ele podia amar. Essa era o grande esforço de Jesus, era o amor profundo. Porque a vontade, como ele estava num estado amoroso tão grande, com uma integração tão próxima ao Criador, ele percebia que a vontade dele não era importante, dado o esforço tão grande do Criador em favor da humanidade, soltava aquelas máximas, aí vinha o verbo, que está registrado pelas mãos dos apóstolos, dos escribas, nesses livros, dos escreventes, né, que copiavam, os copistas, os copiadores dos evangelhos. Vinha, então, aquela máxima para acertar, para entendimento da humanidade, educação da humanidade. Então, antes de qualquer ação, Jesus sabia que os potenciais de amor que temos todos depositados são muito grandiosos. E podemos exercitar em todas as situações da vida, todas, sem exceção. No templo espírita, onde aqui estamos, podemos aí, nos 5 minutos iniciais que entramos na reunião, vibrar positivamente, querendo o bem das pessoas que estaremos juntos aqui, numa comunhão de amor e integração, a ponto de atrairmos espíritos bondosos que querem que o amor se expanda pela humanidade, para que nos orientem, nos esclareçam, acertem os nossos propósitos, nos eduquem. Antes da ação, Jesus era sempre antes, era o amor. Mas prestando atenção no que mobiliza nossos corações e não se deixando levar por qualquer emoção que vem espontaneamente nos nossos corações, porque elas vêm de caminhos ainda que precisam ser educados, em hábitos que precisam ser aperfeiçoados. Precisamos ter esse reconhecimento de humildade que muitas vezes somos movidos por uma autoconfiança exagerada. Porque nem mesmo a ciência, se não tiver o amor a acertar os propósitos, ela pode nos levar a caminhos que não estejam de acordo com o melhor para os nossos destinos e para a humanidade. Então, quando mobilizamos essas forças amorosas, nos educamos a, antes de qualquer momento, desejar o bem àqueles que estão ao nosso lado. Espontaneamente, o nosso cumprimento inicial à pessoa já vai ser diferente, porque nós somos espíritos, essa máquina de força motriz incalculável, que são os pensamentos e o coração, já vão começar agindo em favor, tornando esse amor de essência divina uma força ativa de bem a se expandir para além dos limites do nosso corpo espiritual, corpo físico,
além dos nossos pensamentos, sensibilizando essas pessoas que estão à nossa volta, ou mesmo à distância, com esse carinho amoroso, já preparando o terreno para o primeiro cumprimento, que vai sair diferente. Ele não vai sair igual a um cumprimento se tivermos com o coração aflito, preocupados, tensos, exageradamente preocupados com algum acontecimento das nossas vidas, ou com sentimentos não muito não afetivos, quando esses encontros são com pessoas que não nos causam uma espontânea afeição. Antes de qualquer coisa, o sentimento já começa a agir em favor daquela comunicação. E, naturalmente, a semelhança do que Jesus fazia e faz ainda hoje, mas numa proporção muito menor, claro, que somos todos aprendizes de primeira, somos os trabalhadores da última hora, mas somos os aprendizes que deixamos para nos educar nos últimos momentos. Vamos, aos poucos, entender que existem soluções para os nossos problemas quando nós conseguimos usar dessa força grandiosa, que é o amor. Existem soluções muito mais nobres do que a nossa própria razão, do que o nosso próprio intelecto, ou nossa própria emoção consegue conceber. Porque, como diz a mensagem introdutória, foi muito bonita essa mensagem, tem espíritos que pedem por nós e por nossa família, no plano espiritual, que são muito mais evoluídos do que nós, e estão esperando um momento de abertura das nossas consciências para o bom sentimento, para que possam nos ajudar, possam nos inspirar. Podemos fazer isso em todos os lugares que estivermos, certamente. Vamos ajustando a nossa forma de nos manifestar, de botar o nosso verbo, nossas palavras, nossas ações, nossos atos, nossos gestos, até o gestuário, o ato os gestos que fazemos, embalados por um sentimento amoroso, são totalmente diferentes. O nosso próprio rosto entra, às vezes, num relaxamento profundo que nós sentimos alguns músculos se distensionando. A força do amor, ela gera recursos muito benéficos para quem está à nossa volta, mas como a geração é nossa, do nosso coração, inspirados por Deus, o primeiro a ser beneficiado somos nós mesmos. É uma energia vitalizante. Agora, falando então dessa fisiologia da alma, são energias nobilíssimas, vitalizantes, que percorrem nossos centros de força, percorrem nossos canais circulatórios, a expulsar essas impurezas que às vezes deixamos por uma preocupação exagerada, por um rancor, com uma rapidez muito grande, com uma força de renovação enorme, com uma capacidade de transformar o nosso íntimo, o funcionamento do nosso corpo espiritual, que vira um circuito de luzes, de energias benéficas e vitalizantes, nos fazendo bem, inclusive, ao próprio corpo físico, que entra num relaxamento, numa integração maior com a bondade divina, nos trazendo um bem-estar incrível, né? É preciso experimentar esses estados. Falando um pouco, para a gente não estender muito o estudo, e quando a gente está com um momento difícil, às vezes, a gente vai se esforçando para emitir o amor e tal. Tem um outro recurso surpreendentemente bom, a gente já sabe dele, que é a prece. Precisamos associar a prece em tudo que fazemos. O que a prece faz? Ela santifica esse gesto amoroso. Nos coloca. A gente primeiro começa com as nossas migalhas de luz lá no amor, muitas ou poucas, dependendo do momento que a gente está, a gente ainda oscila muito, é normal. A gente santifica, a gente se une ao próprio Criador no esforço de elevar a nossa consciência numa súplica humilde para que Deus nos ajude. Aquelas migalhas, que eram 2 ou 3, se transformam em centenas.
Porque é desejo do Criador que estejamos integrados a Ele no exercício da vida. É uma vida totalmente diferente do que se passa nos jornais, nas redes sociais, ou numa vida exclusivamente material. É uma vida de integração, de afeto, de energias benéficas, com esses espíritos que nos querem bem. São muitos. Nossa família espiritual é maior do que a família material. Nunca estamos sós. Temos um guia espiritual, nosso querido amigo. Ele não é um burocrata, ele é uma pessoa que já foi nosso pai, já foi nosso irmão, ou uma mãe, uma pessoa muito querida, nos conhece, sabe da nossa existência, planejou a nossa existência conosco. Num processo de integração profunda com o Criador. Precisamos nos integrar, pés no chão, mas a consciência buscando a inspiração divina. Para o exercício da bondade, inclusive. E podemos observar o que se passa em nós, se estamos em sofrimento, se estamos em um momento de alegria ou não. Como estamos num momento assim de ainda despertar para essas forças, é natural que hoje saiamos daqui cheios de planos, né? Mas às vezes é como se fosse assim, como nós não estamos muito habituados ainda, vamos nos pegar em determinados momentos agindo ainda daquela forma antiga, né? Nos afixando em sentimentos contrários à caridade, ou mesmo sentimentos de egoísmo, né? E é importante a gente, aí a mensagem também que foi trazida aí, do recomeço. A gente pode recomeçar a cada instante, porque a cada instante eu posso mudar pela vontade o que se passa no meu coração, nos nossos corações. E a cada instante eu posso fazer uma associação mental de prece, ninguém precisa saber. Eu posso estar aqui, por exemplo, durante todo esse período do nosso encontro, no esforço de prece, de comunhão com o Criador, querendo o bem das pessoas. Não preciso ninguém saber, mas intimamente muda tudo, muda completamente tudo. Para aqueles que, por exemplo, como nós, querem exercitar a mediunidade, é fundamental associar essas duas coisas. O sentimento ativo no bem e a prece são duas forças incríveis. Precisamos sempre associá-las. Tomar muito cuidado, porque, por vezes, usamos a razão, mas sem muito amor, né? Precisamos integrar o amor, a razão, o estudo, a aplicação da caridade, que deve vir antes de qualquer coisa. Porque, senão, acabamos recortando os estudos para impor, às vezes, caminhos que não vão nos fazer bem. E o propósito divino é que, quanto mais estejamos integrados a essa bondade, esse amor, mais seremos felizes já nessa vida. Terminando um pouquinho com Jesus, né, e a passagem que eu adoro, que eu gosto muito, assim, me inspira bastante, é a passagem de João. O Evangelho de João, o João Evangelista, ele viveu até em uma idade mais elevada, né? Então diziam que ele, no final da vida, ele falava assim, a única coisa que ele dizia nas pregações dele, ou com quem ele encontrava, era estimulando as pessoas ao amor, que aquilo ali era o mais importante. Naturalmente, as forças já não estavam tão presentes, então ele se esforçava e se centralizava na mensagem do amor, né? E lá no Evangelho dele, ele começa, eu sempre gosto de ler, que é a descrição de Jesus, né? Pelo menos é o que eu entendi, que eu entendo do Evangelho de João, capítulo 1. Então ele fala assim, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. Tem tudo a ver com o nosso estudo, né? Imagina um verbo, né? Jesus inundando a humanidade
com o seu verbo criador pela inspiração de fazer o bem para todos. E mais à frente, ainda no capítulo 1, ele fala assim: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, essa é uma forma muito bonita de dizer que Jesus era o verbo, né? Um verbo criador que nos inspira até hoje, né? A todos os momentos, ele está muito presente, inspirando nossas vidas. E falando mesmo que onde estivermos, dando um copo d'água que seja, mas com amor, lá ele estará, que é ele mesmo que faz, né, essas coisas todas. E lembrar o seguinte, que tem elementos que são dispensados, elementos favoráveis à humanidade, que são dispensados pelo Cristo na sua inspiração com Deus em nosso dia a dia. Dessas energias vitalizantes, ele vem no dia a dia. E eu vou lembrar aqui um pouco a nossa ação, até geralmente nas nossas reuniões a gente tem uma presença maior de médiuns, né? A associação do sentimento, isso é importantíssimo, assim, no nosso experimento mediúnico, né? É importantíssimo onde estivermos, sessão pública, sessão de desobsessão, sessão de prece, qual que seja um estudo que se quer. Às vezes não precisamos nem ser médios, mesmo numa reunião pública como essa, não precisamos ser médios. Associar a bondade, o querer bem às pessoas. O livro do André Luiz, que fala sobre o psicoscópio, ele falava que acima, onde estavam os médiuns reunidos na mesa, num trabalho mediúnico, ele usava esse equipamento para ver, imagina, energias que o espírito de André Luiz, que é um espírito que já está mais adiantado do que nós, não conseguia ver a olho nu, mas com equipamento ele conseguia ver, que eram esferas luminosas em cima das cabeças dos médiuns, integrados na oração, no sentimento de caridade, e essas energias, essas bolas de luz, se uniam e exalavam perfumes assim, que eram usados em benefícios daqueles que seriam atendidos naquela noite. É muito importante, esse é o mandamento maior aplicado em qualquer atividade que estejamos, e ela também se aplica à nossa atividade mediúnica no Centro Espírita. Amor, prece e uma ligação com Jesus para acertar, inclusive, aquilo que a gente entende qual que seja a melhor prática da mediunidade. Meus irmãos, uma noite abençoada para todos vocês e que possamos daqui ter esse cuidado de exercitar em nossos lares, com nossos familiares, antes de qualquer intervenção, usar do amor. No trabalho, na vizinhança, na integração com quem quer que seja, na hora de mandar um zap, na hora de repassar um zap, imaginar no sentimento do amor se aquela mensagem realmente precisa ou deve ser enviada. Será que aquilo realmente vai trazer o benefício para as pessoas que vão receber? É muito importante exercitarmos isso em nosso dia a dia e descobriremos um mundo muito melhor dentro de nós. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Obrigado, André, pela exposição. Um excelente trabalho. Volte sempre. Vamos agora nos lembrar daqueles que estão sofrendo no nosso planeta. Vamos fazer a nossa irradiação. Vamos elevar os pensamentos a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Prezado amigo e querido protetor, te pedimos pelos irmãos que não puderam comparecer e por toda a humanidade,
que os teus mensageiros de luz possam iluminar os governantes dos países, a fim de que eles trabalhem pela paz mundial e pelo bem-estar de seus povos e de seus países, adequando medidas capazes de promover o trabalho, o progresso moral e espiritual de todos, a fim de que todos nós vivamos em harmonia e com mais respeito e fraternidade. Te pedimos vossa bênção para os irmãos que estão nos presídios, nos hospitais, nas casas de saúde. Te pedimos vossa bênção para todos aqueles que estão dormindo nas ruas, nas calçadas, sem abrigo, sem nenhum amparo. Que a vossa bênção possa chegar a todos eles, levando um pouco de conforto, de harmonia para o corpo e para o espírito, principalmente quanto ao esclarecimento das pessoas. Te pedimos, Senhor, paz em todo o planeta e possamos, em pouco tempo, nos abandonar as guerras e as ambições terríveis que avassalam toda a humanidade. Bênção, Senhor, e muita paz para todos. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Vamos aproveitar também para fazer a prece para os irmãozinhos desencarnados. Jesus, amigo, nós que aqui estamos na jornada terrena, recebemos o teu abraço fraterno. Mas te pedimos para não esquecer dos irmãos que vivem sem o corpo terreno, e estão perdidos no plano espiritual, muitos ignorando sequer que estão desencarnados, outros sofrendo e chorando amargamente os erros cometidos. Que a tua bênção de paz, de amor, acalme seus corações, e os amigos espirituais mais esclarecidos possam orientá-los e esclarecê-los quanto à vida espiritual. Que a tua paz, Senhor, esteja com todos, com muito amor e muita alegria para todos. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Pedimos a nossa irmã Rita para fazer a prece de agradecimento e encerramento. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Jesus, mestre amado e querido, te agradecemos por mais essa noite de tanto aprendizado. Que nós possamos abrir os nossos corações e as nossas mentes para a mudança interior, refletindo sobre os nossos atos e o amor que dedicamos aos nossos irmãos. Esperamos nos encontrar, mestre, contigo, nessa sessão, na próxima semana, com os nossos corações abertos para novos aprendizados. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula, damos então por encerrada a nossa sessão da noite de hoje. Graças a Deus. Assim, em nome de Deus, de Jesus e de Francisco de Paulo, a nossa reunião está encerrada. Muita paz para todos. E lembre-se, o comparecimento não é obrigatório, é optativo. Muita paz. Boa noite, gente. Boa noite a todos. Obrigada, André. Boa noite, não. Espere um pouquinho que a nossa irmã Márcia vai refletir. Tá. Eu já achei que você já estava encenando, fiquei quieta. Não falei nada. Bom, vamos lá, então. Mas boa noite. Boa noite a todos. Tem um sininho aqui. Como? Tem um sininho aqui no ouvido. Um alerta. É? Tá bom. Bom, só para informar, né, que a gente não terá a sessão de domingo, né, porque é carnaval, então, e nem as câmaras, né, mediúnicas, nem nada, né? E avisando também que as sessões presenciais de terça-feira voltaram ao horário original, que é 9 horas da manhã, né? Também temos atendimento fraterno de forma presencial. Então, passou a acompanhar
os horários das sessões públicas presenciais, tá? A gente também convida os irmãos a se tornarem sócios da congregação, contribuindo com qualquer valor para a manutenção das nossas atividades, especialmente o Lar de Francisco. Pedimos médiuns voluntários, né, para fazer parte da equipe de atendimento ao enfermo. Os interessados devem entrar em contato com o Mário, telefone 98899-9931. E nós estamos em campanha com as nossas cestas básicas, que são permanentes, que a gente entrega essas cestas aos nossos assistidos, cadastrados, às mamães e crianças da escolinha de evangelização. Então, quem quiser pode contribuir levando o alimento não perecível na congregação, ou, se quiser, fazendo um depósito em uma das contas da congregação, que podem ser encontradas lá no site, ou procurando informação diretamente com a tesouraria. Para o Lar de Francisco, os nossos idosos precisam de terapeuta ocupacional para atendimento, né, de acordo com a disponibilidade. Eles também estão precisando de gaze, de atadura, de algodão, pomada Bersani, fraldas geriátricas de tamanho G a G e XG, luvas de procedimento de tamanho N, de roupa íntima, feminina e masculina, e esparadrapo. Entregas na congregação ou no lar, na Filgueiras Lima, 99, Riachuelo. Muito obrigada a todos.